Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula, terceira aula de MHS. Hoje temos muita coisa para conversar, vamos falar do oscilador massa-mola, também vamos falar da força restauradora, vamos aprender a calcular o período do oscilador massa-mola, também vamos falar da conservação da energia mecânica. Vamos ver como é que fica a questão de energia cinética, energia potencial elástica no oscilador massa-mola. E, por fim, nós vamos também resolver exercício, tá bom? Bastante coisa. Então, sem mais demora, vamos ao que interessa. Esse aqui é o oscilador massa-mola. Nós até vimos ele na aula passada, aula número 2. Você tem ali um bloquinho preso a uma mola e quando você puxa esse bloquinho, esse sistema é posto a oscilar. Acontece, pessoal, que quando você puxa esse bloquinho, a mola ela vai fazer uma força no sentido contrário, né? Se eu estou esticando a mola vai fazer uma força no sentido contrário. Essa é uma força restauradora. E isso daí é o que gera o nosso movimento harmônico simples. O MHS é exatamente um movimento onde uma partícula ou um sistema de partículas tende a voltar à sua posição de equilíbrio mediante a presença ali de uma força restauradora. Então, você puxa o bloquinho e se você abandonar o bloquinho, o que vai acontecer? Olha para mim, ele volta para a posição de equilíbrio. Essa força ela tem esse comportamento. F é igual a Kx, lei de Hooke, né? Onde x é a deformação da mola. Então vamos entender o que essa expressão ela fala para a gente nas entrelinhas. O que ela está dizendo é o seguinte, ó, a força ela é proporcional ao deslocamento, à deformação, à elongação. Quanto mais você estica a mola, maior é a força. Diretamente proporcional. E faz sentido, né? Se você pega uma mola e puxa, quanto mais você puxa, maior é a força que a mola faz tentando voltar para a posição relaxada, para a posição que ela nem está esticada, nem está comprimida. Então, a força ela é proporcional a essa deformação. A deformação, a unidade dela no SI é metros, tá bom? Então, sempre que você for substituir na fórmula, se tiver em centímetro, joga para metro. O K é a constante elástica da mola. A unidade do K é Newton por metro. O que é que esse K mostra para a gente? Ele simplesmente mostra quão rígido é a mola. É um número, o K, com essa unidade. Quanto maior for esse valor, mais difícil é de você esticar ou comprimir a mola. Simples assim. Por exemplo, se você tivesse uma constante elástica de 10 newtons por metro, o que é que isso daqui queria dizer para a gente? Queria dizer que para você deslocar e estender essa mola de 1 metro, você precisaria de uma força de 10 newtons. Simples assim. Se você tivesse uma mola de constante elástica igual a 100 newtons por metro, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que para você deslocar 1 metro, para você esticar 1 metro essa mola, você precisaria de uma força de 100 newtons. Tá legal? Vamos ver aqui essa simulação que eu separei para vocês. Olha só, eu tenho aqui uma mola e eu vou puxar essa mola. Tá legal? Vou aplicar uma força aqui puxando ela, deslocando. Eu vou marcar a posição de equilíbrio, exatamente essa. Perceba que a mola nem está comprimida, nem está esticada. Então, essa é a nossa posição de equilíbrio. E eu vou começar a puxar essa mola. Perceba que a setinha ali, verde, mostra exatamente o deslocamento. Então, eu apliquei uma força de 100 newtons, o valor máximo dessa força aplicada, olha só, puxando a mola para a direita, e eu obtive esse deslocamento. Perceba que se eu comprimir a mola, eu também, essa mesma força, eu comprimo de uma mesma distância, né? A elongação é a mesma. O que acontece se eu aumentar agora a constante elástica da mola? Perceba que a mola vai ficar mais rígida, né? Então agora eu tenho uma maior dificuldade para esticar a mola. Com a mesma força aplicada, de 100 newtons, eu desloco a mola bem pouquinho. Da mesma forma, eu comprimo ela pouquinho. Porque quanto maior for a constante elástica, maior vai ser a dificuldade que você vai ter de comprimir ou esticar a mola. Se eu diminuir a constante elástica, olha só, vou diminuir, agora fica mais fácil puxar a mola com a mesma força. Tá legal? Bacana.
Entendi. Professor, e o que seria esse sinalzinho negativo aí da lei de Hooke? Isso quer dizer que a força ela é contrária ao deslocamento. Simples assim. Se você está deslocando a mola para a direita, a força que a mola vai fazer é para a esquerda. E o contrário, se você está comprimindo a mola, imagine que você está deslocando a mola agora para a esquerda. A força vai fazer, a mola vai fazer uma força no sentido contrário. Observe mais uma vez aqui na nossa simulação. Vamos fazer a seguinte definição. Aqui é a nossa posição de equilíbrio e o que está à direita da posição de equilíbrio é positivo. O que está à esquerda da posição de equilíbrio, negativo, tá bom? Então eu vou aplicar uma deformação na mola. Perceba, eu estou puxando ela para a direita. Setinha apontando para a direita, esse deslocamento ele é o quê? Positivo. Eu vou comprimir a mola. Olha só, agora a compressão acontece, ó, setinha para a esquerda. Então, esse valor de x, que seria a deformação da mola, seria um valor negativo. Valor positivo de x, valor negativo de x. Tá legal? E como é que vai ficar a força que a mola vai exercer à medida que eu estou puxando? Olha só, vou colocar agora a força que a mola faz. Eu vou puxar a mola para a direita e observe que a mola ela faz uma força para a esquerda. É verdade, né? Eu estou esticando a mola. Perceba que a mola faz uma força no sentido contrário. A força que eu faço é essa, em vermelho. Estou puxando ela para a direita. E a mola faz o quê? A mola me puxa para a esquerda. Pessoal, perceba que o deslocamento foi para a direita e a força que a mola faz aponta para a esquerda. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou comprimir a mola. Quando eu comprimo a mola, o deslocamento está para a esquerda, negativo, e a força aponta para a direita, positivo. Então, esse sinalzinho negativo é apenas para mostrar isso, que a força ela sempre vai estar em oposição ao deslocamento. Quando o deslocamento é para a direita, a força aponta para a esquerda. Quando o deslocamento é para a esquerda, a força aponta para a direita. Simples assim. Entendido essa parte, agora a gente pode falar do período de oscilação de um oscilador massa-mola. Está lembrado lá da nossa primeira aula que período é o tempo para dar uma oscilação completa? Então, se eu pego o meu bloquinho, puxo o bloquinho, solto ele, o tempo que ele gasta para ir e para voltar é o que nós chamamos de período. E como é que eu faço para calcular o período de um oscilador massa-mola como esse daí, Maurício? Bem tranquilo. O período vai ser dado por essa expressão. Ó. Período é igual a 2π raiz quadrada de quem? De m sobre k, onde m é a massa do teu bloquinho e k é exatamente a constante elástica da bola. E aqui a gente precisa conversar um pouco sobre essas características, porque muitas provas, muitos exercícios, eles cobram conceitos, a parte conceitual da física, não só de você fazer cálculo. E eu sempre falo para os meus alunos que o mais importante do que fazer, inclusive, cálculo, porque o celular ele faz cálculo melhor do que eu e você, tá? O que ele não consegue fazer é interpretar. Então, essa interpretação a gente precisa ter. Primeiro, vamos olhar para cá. A minha fórmula é essa do período. E o que ele está dizendo? Perceba que quando eu aumento a massa, o período aumenta. Ou seja, quanto maior for o valor da massa, mais tempo vai gastar para esse oscilador dar uma volta completa e voltar para o mesmo ponto. Em contrapartida, quando eu diminuo o valor da massa, o período também diminui. Então, quanto menor a massa, mais rápido esse oscilador vai e volta. É o tempo de uma oscilação completa, o nosso período. Vamos ver aqui na nossa simulação. Olha só, eu coloquei dois sistemas massa-mola, está aqui o primeiro, está aqui o segundo. E nessa mola eu coloquei um pezinho de 100 gramas, nessa outra mola eu coloquei um pezinho de 250 gramas. Eu deixei essa linha vermelha aqui exatamente para a gente comparar em quanto tempo ele vai oscilar em torno dessa linha. Então lembra que período é o tempo que o meu bloquinho ele vai gastar para descer, subir e voltar para a posição de origem, tá bom? Esse é o nosso período. Eu vou soltar aqui as duas e observe o que é que vai acontecer. Quem é que vai demorar mais para fazer esse movimento, Maurício? Será a de menor massa ou a de maior massa? Nós acabamos de ver que quanto maior a massa, maior é o período. Logo, mais lento vai ficar.
em tese, essa daqui vai demorar mais para dar uma oscilação. Essa daqui vai dar uma oscilação mais rápida. Vejamos. E é verdade, professor, olha só. Enquanto essa daqui dá uma oscilação, essa daqui dá várias oscilações. Por quê? Porque quando eu aumento a massa, eu aumento o período. Simples assim. E agora eu quero que você volte aqui para a fórmula e observe o que acontece com a constante elástica. Perceba que a constante elástica ela está onde? No denominador. Então, ela tem o comportamento inverso do que tinha a massa. Olha só, quando a constante elástica aumenta, o que vai acontecer com o período? Ele diminui. E quando a constante elástica diminui, o que acontece com o período? Ele aumenta. Percebe que é exatamente o contrário do que nós conversamos agora há pouco sobre a massa? Então, quem está no denominador, ele vai ter esse comportamento. Diminuiu a constante, aumenta o período. Aumentou a constante, diminui o período. Vamos ver isso no nosso simulador. Agora perceba que as duas massas elas têm exatamente o mesmo valor. Só que eu vou modificar a constante elástica da mola. Essa segunda molinha, eu vou aumentar a constante elástica dela. Perceba que ela ficou até mais espessa, né? Então, a rigidez maior, aumentei a constante elástica. Então, vamos analisar antes de ver a simulação. Se eu aumento a constante elástica, o que vai acontecer com o período? Ele diminui. Então, se o tempo para dar uma oscilação diminui, ela vai oscilar o quê? Mais rápido, né? Quem consegue fazer o mesmo movimento em um tempo menor, faz mais rápido. Vamos ver a nossa simulação como é que fica. Olha só, de fato, agora enquanto essa dá uma oscilação, essa daqui deu várias oscilações. O período diminuiu. Por quê? Porque você aumentou a constante elástica. Quando eu aumento a constante elástica, período diminui. Quando eu diminuo a constante elástica, fica mais lento. Período aumenta. O tempo para dar uma oscilação é maior. Bacana, pessoal. Agora nós podemos então passar para a parte de energia no sistema massa-mole. Vamos começar falando da energia potencial elástica. É a energia que você armazena na mola. Veja bem, pensa lá no estilingue, na baladeira. Quanto mais eu puxo a pedra, mais energia está armazenada. Quando eu soltar, essa pedra ela vai mais longe. Por quê? Porque eu armazenei energia nessa pedra. Quanto mais eu puxo, quando eu soltar, mais longe vai a pedra. Isso me traz uma péssima lembrança de criança. Morava no interior e a gente tinha esses instrumentos para brincar. Hoje em dia não se vê mais, graças a Deus. Nunca matei nenhum passarinho, mas eu me recordo de um dia tentando acertar pedra para derrubar manga de uma árvore. Quando eu fui soltar a pedra, eu não sei se meu dedo estava aqui, o polegar. O fato é que a pedra, ao invés de acertar a manga, acertou meu dedo. Eu acho que eu tenho essa dor até os dias de hoje. Mas enfim, fica aqui uma explicação física para isso, né? Quanto mais você puxa, maior é esse deslocamento. Então a energia armazenada está relacionada ao deslocamento que você dá. Quanto mais você estica, maior é a energia. De fato, olha a nossa expressãozinha aqui. A energia potencial elástica ela é dada por kx² sobre 2. K é a nossa constante de mola, x é quem? A deformação. Olha que legal, pessoal. A energia potencial ela aumenta com o quadrado da deformação. Então, quanto mais você deforma, maior é a energia potencial elástica. É elevado ao quadrado, x². Essa informação ela é muito importante para a gente. E se você olhar para cá com bastante carinho, bastante amor, você vai perceber que x² lembra lá da equação do segundo grau? Ax² mais bx mais c? Lembrou, né? Qual é o gráfico de uma equação do segundo grau? Muito bom, uma parábola. Então, o gráfico disso daqui, x², é exatamente de uma parábola, conforme a gente pode verificar nessa nossa simulação. Olha só, aqui é a energia para quando a mola está relaxada. Então, a mola não está nem comprimida, nem esticada, não tem energia armazenada na mola. Logo, a energia é zero, exatamente essa bolinha azul. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma deformação
na mola. Vou puxar ela. E à medida que eu puxo, olha a energia lá aumentando. Ó. Aumentando, aumentando, aumentando. Essa energia aumenta com o quadrado da deformação. A mesma coisa é válida para o caso em que você comprime a mola. Observe, eu vou comprimir a mola. A energia vai diminuindo, né? Porque esse deslocamento está diminuindo, a deformação está diminuindo. Quando a deformação chega igual a zero, eu não tenho mais energia potencial elástica. Mas a partir do momento que eu começo a comprimir a mola, a energia potencial elástica vai aumentando, 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 sempre com o quadrado da deformação, até chegar novamente a um valor máximo. Então perceba que essa energia potencial elástica, o gráfico dela é exatamente igual a uma parábola. Maravilha, pessoal! Logo, a energia potencial elástica é igual a kx² sobre 2. Entendida essa parte, a gente pode passar agora para a energia cinética, que é a energia do movimento, né? Como é que a gente calcula a energia cinética? Por isso daqui, ó. Energia cinética igual a mv² sobre 2. Estão lembrados disso? Depois eu vou até desenvolver com vocês uma formulazinha para esse V. A gente vai trabalhar mais na frente essa velocidade, tá bom? Mas por hora o que eu preciso que você lembre é isso aqui. Energia é igual a mv² sobre 2. Tá legal? Vejamos aqui o que eu preparei para vocês. Veja bem, o que geralmente os exercícios pedem é para você analisar quais são os pontos onde a energia potencial elástica é máxima, onde a energia cinética é mínima. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Eu peguei aqui esse meu bloquinho. Aqui é a posição de equilíbrio, o zero. À direita eu tenho a máxima deformação, é a minha amplitude. À esquerda eu também tenho a máxima deformação, também é a minha amplitude, tá bom? Eu puxei esse bloquinho até a posição A. Quando eu soltar esse bloquinho, o que vai acontecer? Ele vai começar a se mover. Então, o que eu tenho é que inicialmente a energia cinética do bloquinho neste ponto é igual a zero. Por que é igual a zero, professor? Porque ele está parado. Lembra que a energia cinética depende da velocidade. Logo, quando você tem velocidade igual a zero, que é esse caso, a energia cinética ela é igual a zero. Aí o que vai acontecer? Quando eu soltar esse bloquinho, ele começa a entrar em movimento. Então ele vai ganhando energia cinética, vai ganhando energia cinética. E quando ele passar pela posição de equilíbrio, eu tenho a máxima velocidade. Estão lembrados da aula passada? Se eu tenho a máxima velocidade nesse ponto, a energia cinética nesse ponto também vai ser máxima. Porque a energia cinética depende da velocidade. Maior velocidade, maior energia cinética. E o que vai acontecer agora? Ele continua o movimento, só que agora ele vai comprimir a mola. À medida que ele vai comprimindo a mola vai freando esse bloquinho até ele chegar aqui e parar, né? Opa, chegou aqui, ele parou. Se ele parou, a velocidade dele é zero, e qual é a energia cinética? Zero também, exatamente. Agora o movimento vai se inverter, ó. A mola empurra o bloquinho, ele vai começar a ganhar velocidade. Se ele ganha velocidade, ele está ganhando o quê? Energia cinética, até chegar nesse ponto, onde a energia cinética é máxima, e a partir daqui ele vai começar a esticar a mola, estica, estica, e vai sendo freado até chegar nesse ponto, onde a energia cinética é igual a zero. É isso que você precisa saber. Vamos fazer a mesma análise para a energia potencial elástica. Nesse caso, como você deslocou a mola o máximo possível, esse ponto aqui corresponde a um ponto onde você tem um máximo de energia potencial elástica. Exatamente isso. Ó. Energia potencial elástica é a máxima possível. Quando você abandona o bloquinho, o que vai acontecer? Ele vem para cá e chegou nessa posição, a mola vai estar relaxada. Se a mola está relaxada, a energia potencial é zero. E a partir de agora, ele vai comprimir a mola, chegou naquela extremidade, a energia potencial é máxima. E agora, inverte o movimento, a mola chega na posição, o bloquinho chega na posição zero, mola está relaxada, a energia potencial é zero, e fechando o nosso ciclo, eu chego no ponto de máxima energia potencial elástica também, de novo, tá bom? Então veja bem, o que nós vimos é que quando a energia potencial elástica diminui, a energia cinética aumenta. E quando a energia cinética diminui, a energia potencial elástica aumenta. De tal forma que uma sempre vai estar compensando a outra. Por exemplo, se a energia potencial elástica diminuiu de 10 joules, a energia cinética aumentou de 10 joules. E o que nós temos é que a energia mecânica total ela se conserva. De forma gráfica, o que nós temos é exatamente isso. Ó. Esse é o gráfico da energia potencial elástica, conforme já vimos, e essa parábola com concavidade para baixo
é o gráfico da energia cinética. Olha só, quando a energia potencial elástica é máxima, a energia cinética é mínima. À medida que a energia potencial elástica diminui, a energia cinética vai aumentando. E quando a energia potencial elástica chega em zero, o que acontece com a energia cinética? Ela é a máxima possível. E depois o movimento se inverte. Mas se você somar a energia cinética com a energia potencial elástica, você vai ter sempre o mesmo valor. Muito bom, mas então, para ter certeza que você entendeu tudo que nós vimos na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão já com o exercício. Vou pegar um exercício que vai abordar todos esses assuntos. Vejamos. Uma partícula de massa m presa à extremidade de uma mola de massa desprezível oscila num plano horizontal de atrito desprezível. Então, o que ele está querendo dizer para você? Ele quer dizer que é um MHS. Se não tem atrito, é MHS. Em trajetória retilínea, em torno deste ponto de equilíbrio, zero. Beleza. Sendo o movimento harmônico simples de amplitude x, marque a alternativa correta. O período do movimento independe da massa? Vejamos. Para um MHS de um oscilador massa-mola, como é esse, nós temos que o período de oscilação é igual a 2π raiz quadrada da massa sobre a constante de mola, m sobre k. Lembra que período é o tempo que você gasta para dar uma oscilação completa, né? Ir, voltar e parar onde você começou. Então, perceba que o período ele depende da massa desse oscilador e da constante de mola. Então, o período do movimento independe de m? Falso, né? Ele depende de m. Item B. A energia cinética é máxima no ponto zero. Vejamos. Nós vimos que a velocidade ela é máxima no ponto zero e ela é mínima nas extremidades. Portanto, como a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2, eu vou ter o valor máximo de energia cinética quando eu tiver a maior velocidade de todas. E, de fato, a maior velocidade acontece exatamente no ponto igual a zero. Portanto, a maior energia cinética também vai ser no ponto igual a zero. Alternativa correta, B de bola. Vejamos as outras. A energia mecânica do sistema é variável. Não é, viu, pessoal? A energia mecânica ela é constante. Por que ela é constante? Porque é um movimento harmônico simples, não tem atrito. Item D. A energia potencial elástica é mínima em menos x. Opa, isso não é verdade? A energia potencial elástica ela é máxima em menos x e também é máxima em mais x. Lembra que a energia potencial elástica ela vai ser igual a kx ao quadrado sobre 2. Logo, quanto maior for o deslocamento x, maior a energia potencial elástica. Portanto, o item correto é o item B de bola. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá.